Bom, graça e paz a todos. Vamos pensar sobre esse tema que tem bastante relevância. Quando a gente pensa em lei, na verdade, a gente imediatamente lembra da lei de Moisés. Nós estamos falando, principalmente do Pentateuco, da Torá, mas na verdade, a palavra lei na Bíblia acontece em textos diferentes com sentido diferente. Às vezes, a palavra é usada para se referir a todo, digamos, o Antigo Testamento. Às vezes ela se refere especificamente aos 5 livros da lei, ou chamado também de a lei de Moisés. Às vezes ela se refere a um princípio que está em ação. Às vezes ela é uma referência a uma diretriz específica. É por isso que quando você pega uma boa tradução da Bíblia, uma boa versão, você pode ver, por exemplo, no Novo Testamento, que às vezes a palavra lei está com letra maiúscula, e às vezes está com letra minúscula, né? Imagina, o Novo Testamento fala de uma lei que atua nos meus membros, né? Uma lei ligada ao pecado e à morte, né? Quer dizer que um princípio, quer dizer que o termo tem sentido diferente. Mas quando a gente pensa em lei, ligado à questão com a graça, aí nós estamos focalizando a atenção particularmente no que a gente chama da lei dada a Moisés. E talvez a primeira coisa para chamar a atenção é que a gente tem na palavra Torá, talvez não a melhor tradução como sendo a palavra lei. Na verdade, a Torá geralmente é melhor traduzida por instrução, e é curioso que quando você olha os 5 livros da lei, ou da Torá, ou do Pentateuco, na verdade você vai ver que grande parte dos textos não está falando de leis propriamente ditas. Você tem a narrativa, né, da criação, a narrativa da queda, do projeto de redenção. Se você olhar o conjunto todo do Pentateuco, a quantidade de narrativas históricas e de outros textos que estão ali entremeando o que a gente pode chamar dos 613 mitzvot, mandamentos ou diretrizes da lei, estão presentes. Então, a coisa tem que ser um pouquinho mais ampliada, né? A gente olha para os livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Curiosamente, em hebraico, eles são chamados a partir da primeira palavra, né? Então, ele é chamado de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, né? Assim que ele aparece na Bíblia hebraica. E é interessante, porque para entender a dinâmica da lei, a gente deve voltar a nossa atenção à própria narrativa bíblica. E chama bastante, né, aí atenção o fato de que o povo de Israel é escravo no Egito, né? Nós temos a narrativa bíblica mostrando como o ser humano se afastou de Deus, e isso abriu um espaço para a construção de diversas sociedades, a semelhança da proposta de Caim e sua descendência. Essas sociedades constroem reinos com poderosos que se divinizam e se colocam no lugar de Deus, e é curioso como o povo de Israel vai ser escravizado exatamente por um indivíduo que é o rei do Egito, mas também é uma divindade autoproclamada naquele sistema religioso que legitima a escravidão. Então, uma coisa que aparece de maneira bastante curiosa é que aqui nós temos um antigo, né, papiro lá do Egito, que mostra, né, aí como é que era esse processo de ficar sendo escravo na construção dentro do contexto egípcio, né, aqueles que estão mexendo com tijolos aqui. E o que chama atenção, e que talvez a gente não está preparado para perceber isso, é que os israelitas, sofrendo nesse ambiente de escravidão, eles clamam a Deus. Deus ouviu o seu clamor.
Então, não está muito claro para todo mundo, mas na verdade, Deus vai libertar o povo de Israel absolutamente de graça. Israel não fez nada, Israel não obedeceu mandamento nenhum, Israel não tinha nem mandamentos muito determinados nesse momento, e porque quando a gente pensa em lei e graça, em grande parte das vezes a gente imediatamente faz uma distinção de oposição e não entende que os dois elementos estão interligados no pensamento bíblico. Talvez seja um dos problemas da teologia de hoje, né? Em muitos ambientes tem gente que acha que Deus é um Deus que apenas exige, e outros acham que Deus é aquele que não pede absolutamente nada, né? Ou ele é totalmente amoroso, ou para muitos ele é totalmente nervoso, né? E a coisa fica realmente um caminho horroroso, né? Que acaba trazendo um problema grandioso. Mas quando a gente olha para o livro de Êxodo, o que a gente tem? Dentro da lógica bíblica, chama atenção, porque o texto nos fala do ser humano desfrutando a presença de Deus na criação. A ruptura, a queda, esse distanciamento, faz com que o ser humano não esteja mais nessa condição. Então, o que acontece no livro de Êxodo, na libertação do Egito, é que o livro de Êxodo vai focalizar na presença de Deus. Presença que se manifesta e presença que vem em socorro, agindo de maneira graciosa, poderosa e bondosa para libertar Israel. E aí, se a gente pegar o livro de Êxodo com seus 40 capítulos, dá para fazer uma divisão muito básica e bem interessante, que é ver a presença libertadora de Deus, quando Deus tira os israelitas do Egito, por intermédio de Moisés. Depois você tem uma presença orientadora, porque esse povo vai viajar, vai pegar o caminho e vai na direção da terra prometida, que tem a ver com aquilo que Deus já tinha dito para Abraão. E quando Deus se faz presente no meio do seu povo, essa presença divina vai solicitar um tipo de reação desse povo diante de Deus. Por isso, ela se torna uma presença exigente, né? Você vê essa libertação acontecendo em Êxodo 1 até 18, né? E aí o povo vai, tem a experiência no Sinai ali, de 19 a 24, e 40% do texto de Êxodo vai apresentar aquela exigência cultica, litúrgica, que se desdobra depois também com uma série de elementos por causa da presença de Deus agora no meio do seu povo. Então a presença libertadora, ela é descrita, e quando Deus liberta e encontra Israel, aí é uma coisa curiosa, né? Que a gente não imagina isso. Qual que é a lógica do texto bíblico? A questão é a seguinte: Deus resolve se manifestar e estar presente no meio do seu povo para fazer uma parceria, que a gente chama de aliança. Isso quer dizer que Deus vai estar no meio do seu povo. Só que não é possível que Deus esteja, e nem que ele faça essa aliança. Por quê? Porque essa parceria, essa sociedade são dois elementos muito distintos. Quem é o Deus Santo Todo-Poderoso e quem é o povo pecador e frágil. Por isso é necessário que se faça alguma coisa para permitir essa aproximação, essa comunhão, esse desfrutar da presença divina que agora está no meio do povo. Alguma coisa precisa ser feita. Então, quando a lei é dada, além de alguns outros elementos que fazem parte disso, a lei é dada como expressão da graça de Deus para permitir que o ser humano frágil, limitado e pecador entre em comunhão com Deus. E aí a gente vai ver que toda essa disposição, né, daquilo que se faz no deserto e aquilo que se orienta a Israel, tem esse propósito de estabelecer essa relação de proximidade. Por isso é curioso, né? Esse quadro chama atenção para a gente, porque existe até hoje uma festa na tradição judaica chamada Simchat Torah, que chama-se Alegria da Lei.
e a gente não associa lei com alegria, né? Então, eles carregam, né, o rolo da Torá nas costas e pulam celebrando de alegria em função de perceber a lei como uma grande dádiva benéfica da parte de Deus. E aí, a gente vai ver que tudo isso tem um significado teológico que chama a nossa atenção. Por quê? Porque nesse distanciamento de Deus, quando o ser humano perde o seu caminho e Deus vai agir na história de Israel, para que por meio da nação de Israel e dessa aliança, Deus se torne conhecido, com o objetivo que a partir daí as nações também venham a conhecer a Deus. Você tem um conflito que a gente ouve e talvez não perceba toda a dimensão do processo, porque o poder que representa essa ruptura acentuada com Deus que está no Egito, que tem a ver com esse elemento dessa história de libertação, as 10 pragas do Egito têm a ver com divindades do Egito. E essas divindades, elas são vencidas numa narrativa que traz a deslegitimização de tudo que nós temos nessa proposta egípcia, que é a grande e mais poderosa nação do momento, e aquilo que a gente não imagina, né? A morte dos primogênitos, você vai pensar, mas que coisa, por que Deus vai se preocupar de fazer uma coisa dessa, de encurtar a vida, né, do filho do faraó, porque, na verdade, ele é o único Deus de fato que existe ali no processo. Os outros são imaginados, mas ele vai ser o Deus que vai dar continuidade a esse projeto de opressão, dominação, fundamentado nesse tipo de ideologia religiosa que existe. Então, essa libertação, esse processo todo tem um significado muito expressivo e faz todo sentido nesse ambiente onde não existe adequadamente justiça, equidade, fraternidade entre as pessoas, uma relação adequada nem com Deus nem com o próximo. Deus, na sua libertação, encontrar esse caminho histórico de manifestar a sua lei, a sua diretriz para nós. Então, esse caminho segue, né, com essa presença orientadora de Deus, que é uma orientação de caminho e também uma orientação em relação aos caminhos, né? E nesse projeto é muito interessante também como Deus se revela a Moisés no Sinai, mostrando, né, como a gente, quando vai pensar em termos de construir teologia, né, um dos grandes perigos é a gente fazer a casa com uma coluna só. Acho que boa parte de muitas tentativas teológicas hoje são um elogio ao mapa do Chile, né? É aquele tripinho assim comprida e pronto, e o cara põe tudo lá em cima. E, na verdade, nós temos vários elementos que estão interligados. Da mesma forma como você tem essa libertação, manifestação da presença divina, a Deus se dá a conhecer de maneira significativa. E vale a pena, né, a gente observar, porque é curioso que nós vemos a total fragilização de Moisés. Moisés se sente chamado, convidado, né, para fazer a obra de Deus, e ele vai entrar em crise total, vai abandonar tudo, né, vai para o Sinai trabalhar com seu sogro Jetro, e quando as suas forças já não fazem mais nenhum sentido, Deus aparece. Mas Deus não aparece simplesmente para dar orientação, Deus se revela de maneira muito peculiar e faz ali prevalecer o seu nome. Disse Deus a Moisés: eu sou o Senhor, eu sou o Eterno, né? O famoso Yud, Rei, Vav, Rei. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, né? O nome sagrado do Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros, e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Então Deus
se manifesta claramente como aquele que é o Senhor da história, que tem agido lá atrás e mantém a sua palavra, que se faz conhecido de maneira mais significativa para Moisés. E é interessante lembrar do texto de Êxodo 3,14, quando Deus se revela e ele vai dizer a famosa frase, né? Erie, Asher, Erie, que a gente costuma traduzir por eu sou o que sou. Essa história do eu sou o que sou, a gente perdoa, né? A gente considera, tem lá o seu sentido, mas a ideia bíblica é muito mais profunda do que isso, porque o pessoal que gosta de estudar hebraico aqui, né, sabe lá que esse verbo ele está no imperfeito, então a gente traduziria, grosso modo, eu serei o que serei, mas o que será eu serei o que serei, né? A ideia bíblica é que eu serei aquilo que eu decidi ser. O contraste dentro de um raciocínio nada grego, nada ocidental, né? O contraste tá vendo como é que são os ídolos das nações? Você manipula, você controla, né? Você faz negociação. Com Deus, o Deus único não é desse jeito. Eu sou aquele que de fato é o Deus soberano, a mim ninguém controla. Eu sou o que eu decido ser, comigo não tem negociação, não é tanto uma declaração ontológica, né? Moisés não estava conversando nem com Platão, nem com Aristóteles. A coisa tem um sentido mais nessa direção. Agora, quando Deus age na história, e essa presença divina vai se manifestar, inclusive em fazer uma aliança, né, com Moisés, a famosa aliança sinaítica, e ele vai trazer as diretrizes para a vida, que é exatamente a Torá, as instruções. A gente, a grosso modo, né, isso pode ser discutido, ampliado, mas a grosso modo nós temos assim pelo menos 3 enfoques distintos nessas leis. Várias leis nós temos, são leis de perfil cerimonial, né? Você tem uma série de leis que fala, por exemplo, como é que a pessoa deve se lavar quando ela ficar impura por alguma razão. Nós temos várias leis que são de perfil cultico, ligada, por exemplo, aos sacrifícios. Nós temos leis que têm a ver com a realidade civil, judicial de Israel, como é que a gente deve organizar a sociedade, que tipo de lei, né? Até lei, por exemplo, para cidade de refúgio, lei que diz respeito, não ponha tropeço diante do cego, nem amaldiçoe o surdo, tem várias leis ligadas a isso. E você tem, que a gente pode chamar leis de perfil propriamente moral / teológica, né? Então é proibida a idolatria, é proibida uma série de práticas ligadas ao uso indevido da sexualidade humana, é proibido o assassinato, uma série. Então, quando a gente está diante dessas orientações, a gente precisa, então, tentar compreender isso. Agora, a lei que é dada a Moisés, né, cuja referência fundamental aparece nos 10 mandamentos, ela está ligada a essa questão da aliança. E o que é aliança? Aliança é exatamente uma espécie de acordo, um tipo de um tratado, né? É uma promessa, um acordo que envolvia 2 partes que tinha a ver com obrigações e benefícios. Veja, aliança é um tipo de documento jurídico do mundo antigo. Isso quer dizer, da maneira como aparece a aliança na Bíblia, ela não aparece assim desconectada de nada. Ela era feita da maneira como alguns documentos daquela realidade, daquele contexto, eram elaborados. E aí, então, nós tínhamos 2 tipos fundamentais, né? Uma aliança que tinha 2 partes em condições iguais, que era chamada uma aliança bilateral, e essas alianças, por definições, eram alianças condicionais, quer dizer, alguém fazia um acordo, né? Um rei poderoso fazia um acordo com um rei
de um povo dominado, eles faziam esse acordo e tudo dependia de como as coisas iriam acontecer em termos de lealdade. E havia uma aliança unilateral. Quando um rei, por exemplo, decidia doar um pedaço de terra para alguém, ele assinava lá e aquilo estava dado, essa aliança era incondicional. Olhando para as alianças mais inequívocas, se vocês forem ver nos diversos livros de teologia, eles vão tentar colocar mais aqui, ampliar, né? Mais explícita, você tem a aliança que Deus faz com Noé, em Gênesis 9, aliança com Abraão, Gênesis 15, 17, a aliança mosaica, que vai aparecer em Êxodo 19 e 20, e ela vai ser retomada em Deuteronômio também, a aliança davídica, né, do reino que duraria para sempre, e a nova aliança que vai aparecer em Jeremias capítulo 31. Quando a gente vai ver a aliança que tenha relação com a lei, nós estamos então diante de Êxodo 19 e 20. E é muito interessante o texto. Quando a gente lê Êxodo 19, a gente vê que Deus, que liberta o povo graciosamente, movido de compaixão pelo choro e pela dor do povo, conversa com esse povo e Deus então pergunta: escuta, e aí, vocês querem fazer uma parceria comigo? Vocês estão interessados, querem fazer uma aliança? Isso é colocado diante deles. E o povo então vai responder, se você ler verso 2, 3, não, o Senhor será o nosso Deus. Eles aceitaram. E aí é que Deus vai dizer a condição dessa realidade da aliança e vai dizer que por causa disso agora vocês serão o meu tesouro especial. Esse tipo de tratado é um tipo de aliança bilateral, que era exatamente de acordo com o tratado que acontecia entre um suzerano e um vassalo. Consequentemente, a marca mais fundamental desse tratado que acontece na entrega da lei exigia fidelidade de Israel. Então a gente pode ter uma ideia bem interessante de como é que aparece nessa aliança todos os preceitos, decretos, leis, diretrizes, né? Você até quando lê o Salmo 119, né, você vai ver, né, esses termos utilizados como sinônimos. São 613 leis, 365 leis que são proibitivas, diz não faça tal coisa, e 248 leis positivas, afirmativas, dizendo o que você deve fazer. A essência do que aparece, né, que a Bíblia chama de 10 palavras, e nós convencionamos chamar de 10 mandamentos, aparece, né, nos famosos 10 mandamentos que aparecem em Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5, 4 mandamentos referentes a Deus e 6 referentes à relação com o próximo. E é interessante que quando Jesus é interpelado a respeito da questão de mandamentos, a gente vai olhar lá em Mateus, Jesus vai dizer uma frase muito interessante, né, que toda lei, todos os mandamentos da lei, o sentido do texto original é que eles estão como que gravitando em torno de duas ideias fundamentais que aparecem em Deuteronômio capítulo 6, em Levítico capítulo 19, que é exatamente amar a Deus e amar o próximo. Então, talvez a gente vai ver isso na sequência que nós temos ainda, nossa reflexão de amanhã e também de quarta-feira, né? Se vocês forem fiéis até o fim e permanecerem aí na nossa aliança aqui, né? E conseguirem caminhar, o que a gente descobre é que o problema de Jesus nunca foi com a lei, o problema de Jesus nunca foi com o Antigo Testamento. O problema de Jesus com os seus opositores religiosos foi um problema hermenêutico. Como é que a gente entende o texto do Antigo Testamento? Como é que a gente entende a Torá? Como é que a gente interpreta? Como é que o que se deve fazer com isso? E aí, o que é muito interessante?
Uma coisa que, especialmente os estudos arqueológicos, ajudaram muito a gente a entender. E quando alguém lê algo a respeito da lei, ou lê o livro de Êxodo, Levítico, a pessoa vai pensar assim: ah, tá vendo, aqui está a lei que Deus deu, como se isso fosse algo que não tem qualquer relação com a realidade do mundo à sua volta. A preocupação com leis no mundo antigo era uma realidade muito clara. Lembre-se, né? Esses dias alguém falou comigo: é muito estranho o que a gente encontra na Bíblia, porque a gente descobre que algumas coisas que tem na Bíblia tem textos parecidos com isso na Mesopotâmia. Então os hebreus foram lá e roubaram esses textos. Eu falei: então, Abraão veio da Mesopotâmia, então esses textos só podem ser parecidos com os textos da Mesopotâmia e não com os indígenas da Guatemala, muito menos com os textos dos vikings, que seriam parecidos com o quê? É claro, né, que você tem uma revelação de Deus na história de Israel, num ambiente onde uma série de elementos está presente, onde existe uma reflexão a respeito da vida, da relação com o sagrado, da construção de sociedade. E é claro que Israel não está suspenso numa realidade metafísica. Israel existe no tempo e no espaço, no ambiente de cultura semítica ocidental. E quando o povo vai se formar, saindo desse tronco mesopotâmico, ele vai trabalhar com uma série de referências que já existem, e em função, né, os teólogos vão chamar de uma revelação, os fenomenólogos da religião vão dizer manifestação da consciência transcendental, no fim das contas, né, acaba sendo a manifestação dessas ideias distintas que interagem com esse contexto, de modo a trazer um elemento muito além do que a gente tinha. Mas para compreender e perceber essa realidade, vale a pena lembrar, por exemplo, que leis do tipo tentar construir algo como olho por olho, dente por dente, leis que dizem respeito a uma série de coisas semelhantes em alguma medida ao que nós encontramos no Pentateuco, você tem o código de Ur-Nammu, leis de Eshnuna, que acho que até saiu uma versão disso em português, código de Lipit Ishtar, o código de Hammurabi, que inclusive a peça original está no Museu do Louvre em Paris, e as leis hititas, né, que, aliás, esse modelo, né, de tratado de suzerano e vassalo que é refletido na literatura bíblica, quem primeiro esboçou um documento jurídico assim foram os antigos hititas. Então, o que a gente percebe? Até ajuda a gente a pensar melhor teologicamente, né? Que Deus age no meio da história humana com as suas fragilidades e tentativa de construção da realidade, e do meio desse ambiente começa a agir na vida de um indivíduo, de uma família, e constrói uma história de redenção, inclusive a partir da sua graça. Porque você pode ver lá que Abraão não buscou nada, né? E disse o Senhor Deus, então, a Abraão, começa o texto de Gênesis 12:1. Depois de você ter toda a narrativa da queda e distanciamento de Deus que culmina com a história da Torre de Babel em Gênesis 11, Gênesis 12 vem com a ação de Deus na direção dessa ação de graça da parte de Deus. Então, nesse projeto divino, que envolve a aliança e que envolve a entrega da lei, Israel vai ser considerado uma propriedade de valor, um tesouro peculiar em função da relação da aliança. E a identidade da Igreja de Cristo em 1 Pedro, ela vem exatamente dessa frase, que o Senhor escolhe para si e sempre se refere a Israel dessa maneira, e depois nós temos os textos do Novo Testamento que vão aplicar a mesma linguagem que veio lá de Êxodo 19. Aqui, vocês têm um documento muito especial, né, que foi encontrado
lá na Turquia, o Tratado de Kadesh, quando os hititas disputavam o domínio da região do Levante, né, que envolve a terra de Israel, o Líbano, a Síria, aquela região. Isso é da metade do século 13 a.C., quando houve, depois de uma batalha gigantesca, onde morreram milhares de egípcios e hititas, né, o rei Hattusili III e o Ramsés II fizeram um tratado, e eles acharam esse tratado, que é o primeiro tratado de paz na humanidade. E aí, é em cima de documentos semelhantes com esse perfil, que a gente vai ver que vai ser construído textos do Antigo Testamento com essa ideia de tratado de aliança. Agora, olha lá, que coisa interessante para a gente perceber do ponto de vista literário. O tratado hitita, como é que ele funcionava? Tinha um preâmbulo, uma espécie de introdução, um prólogo histórico, uma estipulação básica, fundamental, a declaração de substância do tratado, que ele está apresentando, as estipulações detalhadas, testemunhas e bênçãos e maldições. Quer dizer, o tratado hitita, os hititas foram poderosos, especialmente a partir do século XVIII a.C., né, com força até o século XIII, e quando um poder como eles dominava uma localidade, o vencedor oferecia uma espécie de tratado de paz sobre o povo dominado. E aí ele dizia, eu sou o rei fulano de tal, e fui eu que cheguei aqui, dominei a região, e agora eu sou o senhor desse local, e eu exijo que você venha prestar a sua fidelidade a mim. E essa fidelidade vai ser definida como? Assim, 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 assim. E aí, testemunhas desse nosso acordo, tratado, são essas e essas e tal, e se você obedecer, se você se manter fiel, aí a coisa vai dar certo, mas se você aprontar, meu amigo, eu virei contra você e a coisa vai ser difícil. Então, esse tipo de perfil era algo que quando você vê e lê, por exemplo, muita coisa que você encontra, especialmente em Deuteronômio, você fala, olha como esses textos são semelhantes. Havia, por exemplo, um juramento formal feito pelo vassalo, o povo menor conquistado. Havia uma cerimônia de ratificação, uma forma de procedimento contra um vassalo rebelde que resolvesse se tornar insubordinado, né, em algum nível de insurreição. E uma provisão para depósito do documento do tratado no santuário e para leitura pública periódica. Então, os estudos mais aprofundados, recentes, em função da arqueologia, da história, ajudou muito a iluminar várias coisas dos textos ligados à lei e à história de Israel, para a gente compreender mais especificamente qual é a natureza desses documentos. Olha que coisa interessante quando a gente olha o texto de Êxodo 24. Você tem ali elementos fundamentais na descrição da cerimônia de ratificação da aliança. Quando a gente olha o texto de Êxodo 24, o que vamos encontrar especificamente ali no texto das Escrituras? Olha lá. Documento da aliança. Êxodo 24, 4 diz: Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte levantou-se e construiu um altar. Ele escreveu tudo o que o Senhor dissera, verso 7. Em seguida leu o livro da aliança para o povo. Estipulações da aliança, ao verso 3, né? Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo o que o Senhor ordenou, que envolve também o juramento da aliança, que é reforçado no verso 7. Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Cerimônia religiosa, incluindo sacrifício e aspersão de sangue, que aparece, né, como, por exemplo, o verso 6, Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. E também, depois do verso
de 8 a 11, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. E é interessante, verso 11, né, vai terminar aí com a referência a, inclusive, uma refeição, né? Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel, eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Então, olha que detalhes interessantes para a gente observar tudo que estava envolvido na aliança e como isso tem esse paralelo. O que a gente às vezes pensa? Pensa que do nada, numa situação, num vácuo, num vazio, as coisas acontecem, a gente vê a história humana caminhando com os seus desencontros e Deus agindo nesse ambiente, nesse contexto cultural, para retomar um caminho, revelando-se, manifestando a sua mão de poder, manifestando a sua proposta redentiva numa construção histórica extraordinária. Apesar dessas semelhanças e desses elementos paralelos, nós temos diferenças específicas e importantes. Por exemplo, algumas diferenças são específicas, outras são gerais. Há uma diferença, claro, de postura religiosa muito clara. No contexto bíblico, você tem uma diferença com alto grau de preocupação humanitária, a terminologia legal é diferente, a ordem e o conteúdo também. Mas, na Bíblia, diferentemente de outros códigos, a idolatria é condenada, a vida é respeitada, a restrição de punições, sem, por exemplo, mutilação física, distinções de classe não são proeminentes. Você sempre sabe como é que foi a história das leis, né? Pessoas muito poderosas, nenhuma lei vale para elas. Ainda bem que isso é só no mundo antigo, vocês sabem disso, né? E, na realidade, pessoas numa situação de fragilidade, a lei era diferente. Os escravos são protegidos contra abusos, a imoralidade é punida com severidade, e talvez um grande diferencial, que a gente não vai encontrar no mundo antigo, até você encontra no material mais antigo da língua hebraica encontrada, que órfãos, viúvas e estrangeiros são protegidos, o que é algo muito peculiar. Diante desse cenário, dessa realidade tão peculiar que a lei nos apresenta, você então entende agora a lógica. Deus está presente no meio do seu povo. Então a pergunta é: como é que esse povo deve lidar com essa sociedade tão desigual, com essa parceria? Então é absolutamente compreensível que o texto que começa tecnicamente em Êxodo 25, vai até o fim de Êxodo, atravessa Levítico e vai, na verdade, até Números 10, vai trazer toda uma proposta que vai ser apresentada com essa presença exigente de Deus. E aí, portanto, a gente vai ter toda a preocupação com o tabernáculo. O tabernáculo é a teologia do Lego, né? Como é que eu posso, para uma sociedade nômade pastoril, simples, de milênios atrás, aprender conceitos tão fundamentais e extraordinários sobre Deus? A maneira de fazer isso, ela vai ser por meio dessa representatividade concreta, com os materiais limitados que eles têm, para trazer a ideia do que significa a separação entre o puro e o impuro, o sagrado e o profano, aquilo que envolve a realidade de Deus e da vida, e aquilo que envolve uma realidade que se opõe a Deus e que tem a ver com a morte. Por isso, então, nós vamos ter toda uma construção, e é muito curioso isso, que uma criança consegue absorver de uma maneira muito nítida, em função do contexto que nós temos lá. E muitas vezes, no mundo de hoje, que tem outras tendências, com outras propostas e outras preocupações e prioridades, né? Uma pergunta que eu muito recebo é: como assim Deus, Senhor do universo, Criador do mundo, vai pedir para esses israelitas
ovelha, cabra, boi, mas que coisa, Deus precisa ficar matando bicho para que ele seja atendido, que coisa mais sem noção, não tem sentido isso, né? A pergunta, né, parece uma pergunta complicada, mas ela tem a resposta mais simples do mundo, né? Esse povo é um povo nômade e pastoril. Eles não plantam jabuticaba, né? Eles não moram na Amazônia. Eles estão numa região desértica, semiárida, e eles só têm rebanhos. Então, eles só podem oferecer para Deus só o que eles têm. Eles não têm nenhum drama de matar um cabritinho, porque se eles não comem o cabritinho, eles não vão viver mais. Então, é claro que a dimensão daquilo que é representado aqui só faz sentido dentro do contexto onde nós estamos. E aqui, então, o que você vai ver? Toda uma proposta detalhada de como vai ser construído o tabernáculo, que vai ser a representação concreta da presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo, inclusive, se constrói num ambiente que a gente pode chamar de um degradê do sagrado. Você tem o acampamento de Israel, depois você tem, né, o tabernáculo com 3 tribos de cada lado acampadas, e você tem a parte externa, o pátio do tabernáculo, a tenda do encontro, o lugar santo e o santíssimo. É como se fosse, né, um degradê do sagrado até fora do acampamento, onde você tem uma realidade de impureza ainda maior. Então, eles vão receber esses conceitos de maneira extraordinária, e aí você tem, né, a menorá, que é o candelabro, os pães da presença, ali o altar do incenso, o véu que separa o lugar santíssimo com a arca da aliança, tudo feito, muito curiosamente, da madeira do deserto, que é a madeira de acácia, juntamente com aquilo que é mais especial, que é revestido de ouro, né? As duas coisas distintas. E assim, o tabernáculo vai estabelecer a base de uma proposta de lei que estabelecem ofertas e sacrifícios que permitem a aproximação do ser humano diante de Deus, quer seja por gratidão, quer seja para resolver problema de pecado intencional, pecado não intencional, aquilo que envolve pessoas da liderança, aquilo que envolve pessoas comuns. E observe que no culto israelita antigo não tem um profeta. Profeta, por definição, é Moisés. Nós temos o sacerdote e o sumo sacerdote, estabelecendo essa relação de conexão, né, de intermediação, para que a relação de comunhão seja possível diante do povo pecador. E era interessante, porque a ideia que nós temos no tabernáculo e dessas leis é que quando o indivíduo tivesse um rompimento com Deus e com o próximo, ele tinha condição de restaurar isso. Ele tinha condição, de alguma maneira, de ver a sua situação resolvida e perdoada, para que ele tivesse experimentando um tipo de relação de graça e de continuidade na sua relação com Deus. Por isso, nós temos aí, a grosso modo, os tipos de ofertas que aparecem na lei, particularmente em Levítico. Você tem o holocausto, né? Em hebraico se diz olá, né? E é curioso que olá é a forma participial substantivada feminina do verbo subir, né? Você tem o masculino olê e o feminino olá. Olê, olá, o sacrifício está botando é para queimar. Então a coisa é forte aqui, né? Aí a gente tem, né, o que nas Bíblias antigas é chamado de oferta de manjares, que é oferta de cereal, muito certamente trigo ou talvez cevada. Oferta pacífica, também chamada oferta de comunhão, e a oferta ao sacrifício pela culpa e pelo pecado, além, né, do que era chamado das ofertas líquidas, que é a oferta de libação. Todas essas ofertas específicas, designadas com um tipo característico de cada uma delas, levando em consideração até mesmo a classe social da pessoa, que tinha mais recursos, que tinha menos recursos,
com todos os detalhamentos, tinham o foco principal de restabelecimento de proximidade, de comunhão diante de Deus, dentro de um cenário do ambiente que nós vemos aí no Antigo Testamento. Eu vou só introduzir, né, e a gente daqui a pouquinho aqui fazemos um pequeno intervalo para vocês dar uma respirada, depois a gente caminha um pouquinho mais e aí temos um tempo para perguntas e respostas. A gente está acostumado a ler os livros separadamente, mas na verdade, ainda que haja uma distinção razoável, há uma sequência, né? Por isso que é curioso que no texto original, os textos, né, de Êxodo e Levítico, por exemplo, eles começam com o E, né? O chamado Vav, né, que ele mostra uma relação de continuidade com o que estava sendo falado anteriormente. Então, o Levítico vai trazer a questão das ofertas como continuação da chamada teologia do tabernáculo, que é apresentada na lei, e o tema de Levítico, a ênfase é santidade. Sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor, o que é algo muito diferente do mundo antigo, né? Uma proposta de você ser distinto, separado e ser semelhante a Deus em termos de caráter. Ser como Deus em termos de poder é uma postura absolutamente condenável. Ser semelhante a Deus em termos de caráter deve ser, a gente perguntar o que significa ser o melhor cristão possível, a resposta é ser semelhante a Jesus. Essa é a referência. Então a palavra kadosh e os seus cognatos, santificar, santidade, olha, aparece 152 vezes no livro, 20% de todo o Antigo Testamento. O termo impuro e os cognatos, 132 vezes, mais de 50% do total do Antigo Testamento. E o termo puro, né, tahor, e os relacionados, 74 vezes, 35% do Antigo Testamento, e o profano também 14 vezes, com 66 no AT. Então o tema é muito claro. Gesenius vai falar do termo kadosh como puro, limpo, livre de corrupção, de crimes, de idolatria e de outros elementos impuros ou profanos. O que nós vamos ver nessa realidade que faz grande distinção? E é interessante que na lei, até pela própria concepção hebraica de que as coisas estão todas interligadas, muito diferente da cabeça de hoje, quando a pessoa fala, não, o que eu faço aqui não tem nada a ver com nada, tudo é fragmentado e separado, as coisas são interligadas. Então, essa santidade, né, sejam santos porque são santos, que tipo de coisa envolve? Envolve a ideia de animais puros e impuros, funções biológicas humanas que podem trazer impureza, enfermidades, leis ligadas à moralidade sexual, a atenção ao sábado, a questão da idolatria e várias atitudes que têm a ver com pecados nas relações sociais, roubo, engano, ódio, injustiça, etc. Veja só um exemplo de Levítico. Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Preste atenção nisso. Qual é a base daquilo que envolve a lei e qual é a base da santidade? Uma frase só: eu sou o Senhor. A justificativa não é porque isso está certo, porque eu vou dar uma explicação racional. Não é que isso está certo porque vai dar certo depois. Está certo porque eu sou o Senhor. Essa é a designação, a base. O Deus de vocês que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis e pratiquem-nas. Eu sou o Senhor. Então, eu vou só terminar esse pedacinho. Quero só mostrar um gráfico importante para vocês. Levítico tem o quê? Lei sobre sacrifício, do 1 a 7. Consagração e instituição de sacerdotes.
as impurezas e o seu tratamento e a santidade prática em várias esferas da vida. E aí, isso é interessante e a gente talvez vai entender, espero eu, em alguns aspectos muito curiosos, que história difícil para a gente é esse negócio de puro e impuro. Então você tem, aqui eu fiz questão de destacar, animais puros e impuros, impureza que as mulheres tinham após o parto, impureza decorrente de enfermidade que era chamado de sarat, qualquer doença de pele ou mofo que atingia a parede de casa, e qualquer coisa que sai do corpo masculino e feminino e que implique em impureza, né, e que merece o destaque. Qual que é a lógica de Levítico? A lógica é o seguinte: por que a lei faz sentido? Porque Deus criou o universo e Ele é o Senhor de toda a realidade. Portanto, se alguém quer caminhar nesse mundo de Deus, isso só é possível para ser uma caminhada bem-sucedida se ouvir as orientações de Deus. Porque o Deus da orientação da fé é o mesmo da criação. Por isso que faz sentido a lei dar ideia para que você seja bem-sucedido naquilo que você faz. Se você faz isso, né, essa teologia que você encontra até no Salmo, tudo o que ele fizer prosperará, porque ele prestou atenção às orientações que fazem sentido no mundo de Deus. Agora, qual que é a realidade que está por trás desse elemento ligado à lei? É aquilo que vai envolver a realidade de que Deus é o Deus da vida que se opõe à ideia da morte. Então, por exemplo, por que um fluxo que sai do corpo masculino ou feminino deixa alguém puro? Porque aquilo que era destinado a produzir vida, produziu morte. Qualquer coisa que envolva algum tipo de ameaça ligada à morte, está ligado à impureza. Por isso que o início da ideia de higiene na civilização está ligado com a realidade do mundo bíblico antigo. Então, você tem duas realidades: aquilo que faz parte do contexto comum e aquilo que é especialmente dedicado àquilo que envolve a Deus e o sagrado, que é o santo. E algo pode ser puro ou impuro. Então existe um caminho problemático quando aquilo que é puro, se entrar em algum elemento ameaçador, se torna impuro. Por que um animal é impuro? Porque de alguma maneira aquele animal está associado à morte. Todo bicho de rapina é impuro. Todo bicho que mata e come o outro é impuro. Todo bicho que se arrasta no chão, onde se colocam corpos mortos, está ligado à impureza. A associação é essa. Você tem, então, a ideia de contaminação e você precisa fazer o quê? Purificação. Então, o sujeito tinha algum problema, né? Ele precisava ser separado com uma quarentena por algum sinal que a coisa estava complicada. Ele tinha que ser, e depois ele tinha que se lavar em água, coisa que muita gente não descobriu que é importante até hoje, né? E ficaria impuro até a tarde, né? Então você tem essa dimensão. E da mesma maneira, você poderia sair do comum para o santo através daquilo que vocês se santifiquem, porque amanhã vocês vão estar diante do Senhor. Amanhã vocês vão se apresentar diante dele. E você pode sair do santo para o impuro. Aí você tem o quê? Uma profanação. Algo muito mais sério. Então, o ciclo da santidade, a lógica por trás disso, que envolvia a relação de vida e morte, é o elemento vital que aparece aí no contexto de Levítico. Tá? Bom, muito bem. A gente está pensando e vendo esses detalhes, porque muitas vezes a gente pega a nossa Bíblia e olha esse monte de textos assim ligados ao Pentateuco e fala, mas isso aqui parece não ter serventia e valor para muita coisa, né? E às vezes outros fazem o contrário, acriticamente vão pegando essas coisas achando que elas têm pertinência. Então é muito
interessante a gente ver e entender, né, o que está por trás, como é que as coisas se organizam do ponto de vista literário, histórico, até mesmo cultural e teológico, porque sem essa base a gente tem dificuldade de construir a teologia e de fazer uma leitura adequada do próprio contexto do Novo Testamento. Então, o que a gente vai ver? Essa presença divina que invade o tempo e o espaço com um propósito gracioso e redentivo, vamos dizer que esse toque de Deus na realidade histórica de Israel, ele produz alguns elementos que são considerados diferenciados e especiais. Então, o que você vai ter? Você vai ter pessoas sagradas, que são, por exemplo, os primogênitos consagrados ao Senhor e os levitas. Você vai ter o espaço sagrado, o santuário, o acampamento, né, e a terra onde isso está acontecendo, né? Lembra quando Deus fala com Moisés, tire as sandálias dos pés, porque a terra onde você está pisando é santa. A mobília do santuário e as ofertas são objetos sagrados, e você tem um redimensionamento não só do espaço, mas do tempo também, né? O tempo que originalmente é um tempo, digamos assim, natural, pois passa a ser um tempo antropológico e econômico, e ele se torna um tempo que é medido em função da realidade de Deus presente no meio do seu povo. Então você vai ter dias de festas que são, na verdade, ocasiões de santidade. E o sábado, né, que tem um significado teológico especial. Os sacrifícios envolviam Deus, o sacerdote, o adorador. É interessante, a gente talvez não perceba, a participação do adorador é muito maior do que parece à primeira vista. E os sacrifícios permitiam a restauração das relações entre Deus e o seu povo. A base é a aliança que Deus faz com o povo no Sinai. Fora dela estava o reino da morte e da desordem. Nessa aliança, havia comunhão com Deus, caracterizada por vida, ordem e harmonia entre Deus e o homem. Aí a gente consegue meio que encaixar as peças e entender onde é que a gente vê o sentido da lei, a realidade da vida do povo, o contexto histórico, inclusive espacial, onde tudo isso acontece, né? E esse agir divino, onde, num certo sentido, a lei se encontra com a graça. Se nós temos a manifestação da presença divina no meio do povo, que tem um desdobramento que causa esse degradê no espaço com a construção do tabernáculo, a mesma coisa vai acontecer com o tempo. O tempo passa a ser um tempo sob Deus. Por isso você tem o que é chamado dos Hagim, que são as festas bíblicas de Israel, quando nós temos um redimensionamento, porque o tempo passa a ser um tempo sagrado. Lembre-se que a dimensão do tempo é uma das realidades mais importantes de toda a Bíblia. Deus é um Deus que se revela na história. O famoso Gerhard von Rad, né, quando constrói a sua teologia do Antigo Testamento, ele disse uma coisa muito interessante, que ele diz que a fé que existia no Israel antigo era uma fé sempre de memória da história, lembrando do que Deus tinha feito. E, num certo sentido, não é só uma memória intelectual, é uma memória que ela é meio que encenada, revivida. E quando isso acontecia, ele diz uma coisa interessante, que Israel precisava tornar-se Israel de novo, mediante a retomada memorial dos atos de Deus da história, para que eles, vamos dizer, iluminassem a sua identidade histórica e continuassem a sua jornada de fé. Não é muito diferente do que a gente faz quando a gente faz a ceia do Senhor, né? Que a gente está exatamente nessa dimensão
do Deus que se revela na história, que é uma das ênfases tão importantes de um outro estudioso de muito valor chamado Oscar Cullmann, que mandou um abraço para todo mundo aí, não sei se vocês receberam, né? E aí, o que a gente tem então? Esse tempo sagrado, que é um tempo de Deus, que é visto como memória, como história da vida do povo com Deus, e aí você tem essa coisa tão significativa que aparece no calendário hebraico. E aí você tem então essas festas. Que festas são? É interessante, as festas acontecem especialmente na primavera e no outono. Elas vão fazer uma intermediação entre a estação chuvosa e a estação de estiagem na terra de Israel. Então, começando lá com março e abril, no mês de Nisan, você tem, né, a Páscoa e a decorrência dos pães ázimos, né? Existe um Pesach Hasheni, que é uma sequência da Páscoa, mas a festa do Pentecostes da semana, né, chamada Shavuot, elas acontecem no período aí da primavera, também são festas de colheita, no caso do Pentecostes. Quando a gente chega setembro, outubro, né, no final aí dessa estação de estiagem, depois do verão, quando vai começar o outono, aí você tem trombetas, que é a festa do Ano Novo, chamado Rosh Hashanah. O Yom Kippur, dia da purificação, e depois, logo em seguida, Tabernáculos, que é exatamente a festa de Sukkot. Está vendo? Setembro e outubro. Aí tem festas que estão fora, assim, do texto da Bíblia hebraica. Por exemplo, Hanukkah é uma festa que acontece na época dos Macabeus, né? E vai aparecer em João 10, 22 do Novo Testamento, como festa da dedicação, mas tem um perfil diferente. É a festa de Purim, que é a festa de Esther, que inclusive vai acontecer aí nas próximas semanas, né? Então, toda essa lógica aparece aí. Nesse sentido, o Shabat tem um sentido muito peculiar. Ele é o dia semanal de descanso, que é acompanhado do Observe e Lembre, né? Começando na sexta-feira, antes do ocaso, até a noite de sábado. E, na verdade, o Shabat não está ligado exclusivamente, né, aos 10 mandamentos, mas ele é uma celebração da criação, quando Deus cessou a sua obra, né, no sétimo dia da criação. A ideia do Shabat mais importante é aquela que a gente deve lembrar nesse ciclo semanal de 7, que o mundo não depende de nós. Que a sociedade de hoje, né, com os seus workaholics, com um monte de gente aí totalmente estressada, achando que tudo tem na sua mão, a cada 7 dias você faz favor de se voltar para o Senhor, celebrar com a sua família, a sua comunidade, porque o mundo não depende da sua loucura nem da sua preocupação, né? Então, o Ministério Espiritual da Saúde adverte, lembrar disso vai fazer bem para a gente. Por isso, nenhum trabalho é permitido, e é curioso, a gente não está acostumado com isso. Uma das ênfases do Shabat na própria lei, na Torá, é que é um dia de alegria e de adoração. É para você comemorar o Shabat, e não simplesmente ficar parado sem se mexer, né? Tem uma tradição rabínica interessante que diz assim, é proibido não se alegrar no Shabat. Então, vamos ver se a gente aprende. Então, aí nós temos as festas, o Rosh Hashanah, o Ano Novo, né? É chamado Rosh Hashanah, mas é a festa de trombetas da Bíblia que marca esse momento. O dia da expiação, tão importante, Levítico 16, Levítico 23, que vai ser a base do entendimento de uma série de coisas. O Tabernáculos, né? Que é a mesma festa das cabanas em hebraico, chamado de Sukkot. O Shavuot, que é as semanas, ou Pentecoste, festa da colheita. E é interessante, né, que a gente vai ver no Novo Testamento, que vai aparecer a ideia da colheita das nações, né? E a Páscoa, o Pesach, que é a principal festa no que diz respeito à lembrança da identidade do povo no tempo e na história, já que tem a ver com a libertação do Egito. Veja que a nova aliança de Jesus com seu sangue é feita numa espécie de versão de Páscoa 2.0, a partir, né, dessa realidade que a nova aliança é construída
Ou seja, os teólogos bíblicos têm razão em dizer que aquilo que acontece em Êxodo é que a gente chama de um elemento fundante na construção teológica da Bíblia. Então, olhando isso, a gente vai agora terminar com uma parte prática. Lembra? A gente mencionou que a questão da lei envolve mandamentos diferentes. Vamos desembocar um pouquinho agora numa parte prática, a partir da compreensão da lei cerimonial. Um dos aspectos claros que aparece na lei, quando a gente faz a leitura do Antigo para o Novo Testamento, nós temos que desafio? Aquilo que os teólogos vão chamar de relação de continuidade ou descontinuidade. Fica claro que uma série de elementos do Antigo para o Novo, ou se você quiser, da Antiga para a Nova Aliança, tem relação de continuidade, mas outras coisas não, tem uma relação de descontinuidade. E em muitos ambientes hoje, as pessoas estão meio perdidas, não sabem muito bem o que fazer com o Antigo Testamento. Quando tem um texto que a pessoa interessa, né, que ele quer achar alguma coisa errada no grupo do outro, ele procura um versículo no Antigo Testamento e fala, tá vendo, aqui a Bíblia diz que não pode, né? Mas, né, ele vai lá ver alguma coisa do tipo, não faça nenhuma roupa com 2 tipos de tecido. Mas isso aqui é Antigo Testamento, não tem valor, já passou, né? Então, a escolha é meio aleatória, assim, né? O que a gente percebe? Um dos temas fundamentais, esses mandamentos litúrgicos ligados particularmente ao que vemos em Levítico, sacrifício de animais. A realidade que vamos encontrar é o sacrifício de Cristo, Cristo como oferta única e eterna. Por que é importante a gente olhar isso? Porque o livro de Hebreus, em grande parte, é uma espécie de comentário de Levítico. Então, o que a gente observa, por exemplo, em Hebreus 10:1? A lei traz apenas uma sombra dos benefícios. Mas atenção, não está falando da lei no seu sentido moral. Não está falando da lei que diz, não terás outros deuses diante de mim. Não está falando da lei no sentido absoluto. Está falando da lei do que diz respeito aos sacrifícios, aspectos cerimoniais. Uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A realidade consiste no que é perfeito, no que não pode ser abalado, de acordo com Hebreus 12:27. Ela nos dá acesso a poderes da era que há de vir, Hebreus 6:5. O grande propósito desse conjunto de bênçãos é a possibilidade de comunhão com Deus. Para isso, Deus providenciou um sistema representado pelo cerimonial para a aproximação de Deus apresentado na lei. E Hebreus vai deixar claro, dizendo, olha, o que você viu lá é meio que o trailer, agora que o filme estreou de verdade. Aquilo ali era sombra, agora a realidade chegou. E quando a gente não entende isso, né, eu me lembro que eu estava num lugar aqui no Brasil, passei num ambiente, estava lá uma arca da aliança na frente de um espaço religioso, dizendo, vem aqui ser agraciado tocando na arca. E o pessoal pareceu que estava animado, com grandes expectativas, assim, talvez só tivessem lido Levítico. Acho que nem Levítico e Êxodo, porque lá não podia tocar na arca, né? Então, olha, se tocasse, dava mal o negócio, né? Mas não leram, acho que nem Êxodo, nem Levítico, nem Hebreus. Mas o que a gente vê? Olha o detalhe. Levítico como sombra, sacrifício de animais. Hebreus, que aparece definido como realidade, sacrifício de Cristo. O sacrifício de animais é impossível de fato de eliminar pecados. E Cristo pagou completamente o pecado. O sacrifício de animais é oferecido com frequência. O sacrifício de Cristo, uma única vez. O sacrifício de animais no santuário terrestre, na descrição de Hebreus, o santuário celestial, no sentido de seu sacrifício plenamente aceito diante de Deus. Em Levítico você vê o sangue aspergido no propiciatório, que é a tampa da arca, e Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário, inclusive, né, no Yom Kippur, para fazer purificação. Todos nós agora podemos entrar com ousadia
do santuário pelo caminho que foi aberto pelo nosso sumo sacerdote. Enquanto o sumo sacerdote antigo é imperfeito, Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Nesse aspecto, nós temos aqui uma compreensão de que elementos ligados à lei, de todo o sistema sacrificial, que tem a ver com todos esses aspectos cerimoniais, não tem aplicação prática na realidade neotestamentária em função da nova aliança, porque isso é sombra que se cumpriu plenamente em Cristo, conforme a teologia de Hebreus nos apresenta. Ok? Então vamos agora dar uma pausa para que vocês possam fazer suas perguntas, dúvidas, questões. Vamos então partir para esse novo momento. Boa noite, pastor. O senhor falou sobre a questão de nós escolhermos muito as leis do Antigo Testamento quando nos convém, ou quando serve até mesmo para nós batermos nossos irmãos da fé em outras congregações. Pastor, como é que a gente consegue ter esse padrão ou essa régua e medida para saber aquilo que vale ainda para os dias de hoje, ou qual talvez os primeiros critérios, né? Talvez se era algo pontual que Deus deu para o povo lá, ou se ainda serve para nós nos dias de hoje. Obrigado. Bom, a gente queria explicar isso até quarta-feira, né? Mas vamos lá, né? Pelo menos para dar uma orientação. Por exemplo, hoje em dia tem uma prática que se tornou comum no mundo todo, que é pessoas que fazem tatuagem. Se você for ler Levítico 19, tem um texto que diz que você não deve fazer nem marca, nem corte no corpo. E aí o pessoal que olha e não gosta muito do negócio, está vendo? A palavra de Deus proíbe. Mas aí tem o texto, por exemplo, que fala não pode semear 2 sementes no seu campo. Aí a pessoa diz, não, mas isso é Antigo Testamento, só que um texto está perto do outro, né? Então, a primeira questão fundamental que precisa ser compreendida é qual é a razão de ser do mandamento. Por que esse mandamento foi dado? Por exemplo, não sei se vocês já viram um judeu ortodoxo, bem conservador, ele tem uns cachinhos aqui do lado, né? E a pergunta, por que ele tem um cachinho desse? Porque a lei diz, não corte o cabelo dos lados da cabeça. Agora, por que não é para cortar o cabelo do lado da cabeça? Porque no mundo antigo não tinha cabeleireiro, barbeiro. As pessoas cortavam o cabelo com facas muito rudimentares e muitas vezes até mesmo com pedra afiada. Agora aqui do seu lado, o que tem aqui? A têmpora. Então se o sujeito pega o seu cabelo aqui e vai passar um negócio desse, a coisa é muito arriscada. Então por que foi dado esse mandamento? O mandamento foi dado provavelmente com a intenção de proteção da vida. Por exemplo, eu vejo que vocês aqui não seguem os mandamentos de Cristo. Amém, irmãos? Porque o que Cristo falou? Que vocês devem o quê? Lavar os pés uns dos outros. Eu cheguei aqui até agora, ninguém se ofereceu. Está claro lá, né? Agora, por que tem que lavar os pés uns dos outros? Porque é um costume no mundo antigo. Na terra de Israel, na época de Jesus, você chega na casa de uma pessoa, a primeira coisa que faz é oferecer para lavar os pés. As pessoas andam descalças ou com sandálias limitadas, e ele chega com o pé empoeirado. Lembra Jesus na casa do Simão? Eu cheguei aqui, você nem ofereceu nada para lavar meus pés. Né? Vocês devem cumprimentar uns aos outros com beijo santo. Lá no Japão, eu fui, ninguém fez isso lá. Acho que aquele pessoal não é muito convertido, mas ninguém beija ninguém no Japão, não é costume. Né? Em alguns lugares do Brasil até beija demais, mas a questão é outra. Então, o primeiro desafio é você entender a razão de ser do mandamento. Porque o mandamento é dado num contexto. E quando você entende a intenção do mandamento, você descobre o quê? Um princípio. Então, uma coisa é a orientação, a diretriz, outra coisa é a forma dessa diretriz. Então, esse é o primeiro elemento desafiante para a gente entender se aquilo dá. Segundo, você vai fazer uma distinção, né, entre o que nós acabamos de ver, mandamentos que têm
propósitos ligados a aspectos culticos, litúrgicos, que o Novo Testamento diz claramente que isso é algo que foi cumprido em Cristo, então não faz sentido a gente fazer sacrifício, não faz sentido fazer nenhum desses rituais, e mandamentos que são de natureza ética, que são de natureza teológica e que são permanentes. É provável que em alguns casos a gente vai ter algumas questões onde a interpretação é mais difícil, porque você tem muitos mandamentos que são de natureza, por exemplo, político-social. Mas eles são dados num contexto em que Israel é um tipo de uma teocracia, e não é o tipo de realidade que nós temos aqui. Então, nesse caso, você deve entender os princípios de justiça, de misericórdia, que estão presentes, e levar em consideração esses princípios para tentar construir a sociedade assim, tá? Próxima pergunta. Só levantar a mão. Já que a gente entrou nesse assunto sobre lei social, lei política, queria entender por que Deus, ali em Êxodo 21:20, ele disse que se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e, como resultado, o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Por que Deus parece que faz essa distinção da morte do escravo e da morte das demais pessoas, como se ele não tivesse o mesmo valor que uma pessoa, sendo que ele é a imagem e semelhança de Deus também? Vamos lá. Nós, quando lemos o Antigo Testamento, a gente muitas vezes tem a tendência de usar o que você leu no Sermão do Monte, na realidade, na proposta completa de Jesus no Novo Testamento, e fazer uma análise, uma avaliação daquela realidade a partir desse elemento. O que a gente deve considerar é que duas coisas importantes. Uma é que a realidade da revelação de Deus se dá num contexto social e cultural totalmente prejudicado e problemático. E segundo, eu preciso comparar essas considerações do texto em função das outras realidades do mundo à volta. Quer ver um exemplo interessante? No mundo antigo, você tem nações poderosas, grandes potências, e você tem povos menores que vivem à mercê dessas potências. Quando o pessoal chega e quer conquistar e vencer os povos menores, eles não pedem licença para ninguém. E eles, inclusive, escolhem a época da colheita para fazer isso, para detonar todo mundo, fazer o que bem entender. Quando eles vencem, eles celebram isso. Diz, olha, eu estou pendurando a cabeça dos meus inimigos, né? O pessoal que assistiu os seriados Vikings lá vai mais ou menos ter uma ideia do que significa isso. Então, de repente, nesse ambiente onde ninguém nunca questionou a luta pela sobrevivência e a realidade da guerra, a Bíblia vai dizer um negócio interessante. Quando vocês forem conquistar a terra que Deus deu para vocês, vocês não podem pegar nada, nem ouro, nem prata. Aí o Acã foi lá e pegou. Complicou, travou tudo, parou. Por quê? Porque o combustível da guerra injusta é a fonte econômica. Se você tira isso, você tem um processo de limitação da guerra. Você tem um processo de questionamento. O pessoal lê, por exemplo, a ideia, mas Deus não criou Adão e Eva, não fala que deve ter a família, mas na Bíblia você vê um monte de gente polígama. Como assim? Jacó teve 4 mulheres, que coisa mais estranha é essa? E por que não condena? Então você tem um ambiente onde não se questiona a poligamia. Na Bíblia, apesar dela ser tolerada, toda família poligâmica tem problema. Toda família poligâmica está errada. Então o que você precisa, o que a gente precisa enxergar? É que no caminho da revelação, você não tem o desfecho da dimensão ética e teológica da parte de Deus presente. Você tem uma constatação dessa realidade.
O que você tem em algumas leis que não mexem no sistema social é um elemento atenuante da realidade cruel e problemática do mundo antigo. Então, quando você pega a legislação de Israel e compara com as outras em termos de escravidão, ela representa, digamos assim, uma versão muito mais adequada do que a gente vai encontrar. Mas, claro, ela ainda está num processo de construção e é como se você tivesse a figura de ver um indivíduo numa mesa deitado e um sujeito com uma faca na mão. Fala, mas espera aí, o que esse cara vai fazer? Vai cortar o outro? Não, ele está fazendo uma cirurgia. Ah, cirurgia. Então ele tem que começar furando de algum lugar. Então, num certo sentido, Deus começa furando em algum lugar, porque está tudo detonado. E aí existe um processo, né, de construção. A gente ainda enfrenta isso, sabe onde? Nos grandes desafios missionários, em ambientes de comunidades que não têm qualquer relação com a tradição histórica. Eu me lembro de um aluno que fez um curso de teologia e ele estava numa aula onde o pessoal estava discutindo negócio de poligamia. E aí o pessoal fala, não, olha assim, acontece isso, não, errado. Aí ele disse assim, ó, eu sou de um país na África e o meu avô teve 15 esposas na nossa comunidade, isso era uma prática comum, inclusive até em função de sobrevivência da comunidade, tinha outros fatores envolvidos, e o missionário chegou lá e proclamou o evangelho e falou de Cristo. E ele não pegou pesado com o meu avô. Aí chegou uma hora que meu avô mesmo começou a olhar, ler a Bíblia, e ele começou a refletir sobre isso. Chegou o meu pai, só tinha 3. E eu, agora, só tenho uma. Então, em 2 gerações, o evangelho encaminhou a gente na direção. Então, você tem um processo, né? De certa forma, foi exatamente a mentalidade do evangelho é que semeou na tradição ocidental um caminho do questionamento da escravidão. E veja que, diferentemente do que muita gente imagina, a proposta do evangelho aponta na relação legítima que alguém tem com Deus a partir da sua relação de fé. Por isso que quando Filemão e Onésimo aparecem, você vê que a proposta não é, olha, vamos quebrar tudo aqui. Ele diz para o Onésimo, olha, você lembra que você tem um Senhor no céu, então você faz favor de tratar ele como irmão. E manda o Onésimo ir lá acertar as coisas com Filemão. Então, o amor cristão do evangelho é a força subversiva que neutraliza o poder da escravidão e é uma semente para a construção de uma sociedade mais justa.